Amém. Vamos estudar a Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, pedimos a Tua bênção, Tua graça e seus cuidados, que sejamos abençoados, Pai, que sejamos protegidos, Senhor, pela Tua mão poderosa, que o Senhor possa derramar do Teu Espírito sobre nós, Senhor, que sejamos alcançados pela Tua graça e guardados pela Tua mão. Pedimos a Ti, Senhor, que venha falar, ó Pai, neste lugar, pela Tua palavra, derramando graça e poder, que sejamos sempre abençoados por Ti. Pai, fala, Senhor, neste lugar, que os nossos corações possam receber a Tua palavra com alegria. E peço a Ti, Senhor, que abençoe as nossas vidas, nossas famílias, nossos irmãos em Cristo. Abençoe, Senhor, nossos amigos, colegas, vizinhos. Entregamos a nação brasileira em Tuas mãos, pedimos a Tua bênção na nossa nação. Derrama, Senhor, do Teu poder, que a nossa nação seja abençoada, guardada e protegida por Ti. E agora, Senhor, pedimos a Ti que traga essa palavra às nossas vidas, que essa palavra gere vida em nós, gere alegria, ó Pai, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos falar hoje nesse texto, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e o título da nossa mensagem é: E não vos conformeis com este século. Então, voltando ao texto, esse título aqui, subtítulo, né? Nova vida aqui, o apóstolo Paulo fala aqui de deveres morais do cristão, que derivam dos capítulos anteriores. Então ele vem fazendo um apanhado, falando sobre os deveres morais do cristão. E agora ele chega aqui nesse versículo 1. Então ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele fala de algumas coisas aqui que nós precisamos dar contas, nós precisamos entender. Então, rogo-vos, pois, e ele está dizendo, para Paulo, os deveres morais e cristãos derivam do exposto nos capítulos anteriores. Quando ele fala assim: apresenteis o vosso corpo, isto é, a totalidade do nosso ser. Nós não temos que apresentar a Deus somente a mente, só a cabeça, só a mão, só o pé, não, só o coração. Nós temos que apresentar a Deus todo o nosso ser. Então, numa outra tradução fala: vos apresenteis. Isso é, nós temos que nos apresentar diante desse Deus Todo-Poderoso. O apóstolo continua ainda, ele fala que nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo. E aqui sacrifício vivo, um contraste com as ofertas de animais sacrificados no culto judaico. Também, em Romanos 6, 19, vamos ver? Romanos 6, 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então veja que o apóstolo Paulo era
um homem de Deus, um homem que tinha sabedoria do alto, e ele estava agora diante dos romanos, trazendo essa palavra, mostrando para os romanos que eles deveriam prestar culto a Deus, mas prestar um culto na totalidade do ser, e se apresentar como sacrifício vivo, não mais apresentar sacrifício de animais. Não, isso não importa mais para Deus. O que Deus quer é as nossas vidas. O que o Senhor quer são os nossos corações. Então aqui, o apóstolo Paulo estava trazendo os romanos para esse culto, um culto de entrega total. E muitas vezes, aqui nessa sessão nós estamos vendo que o que acontecia, as pessoas entregavam animais mortos, e elas achavam que aquilo ali era o bastante para adorar a Deus. Mas esse tempo passou. O tempo agora é o quê? É entregar a Deus os nossos corações, é viver uma vida de santidade diante do Senhor, é sermos santificados, e para que possamos glorificar o nome do Eterno. Aí, o apóstolo continua nesse texto falando com os romanos, e essa palavra chega a nós, e essa palavra também é para nós. Então veja o que ele diz mais ainda. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, isso é, não mais animais mortos. Então você precisa entregar o seu corpo como sacrifício para adorar ao Senhor, para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Então esse sacrifício tem que ser como? Santo e agradável a Deus. Não fazer um culto que agrade a nós, que agrade aos homens, que agrade a carne, mas um culto que agrade a Deus. Então não podemos brincar com essas coisas. Então o apóstolo Paulo estava ensinando aqui aos romanos a cultuarem a Deus, e nós precisamos aprender a cultuar a Deus. Mesmo hoje, no século 21, mesmo hoje, no ano de 2022, muita gente ainda está adorando a Deus, entregando coisas, entregando animais, entregando, sei lá o que, para Deus. Precisamos entregar todo o nosso ser. Alguém diz: temos que entregar o coração. Não, somente o coração, a mente e todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Nós precisamos adorar a Deus na beleza da sua santidade, com tudo, com toda a nossa força, toda a nossa alegria, com toda a nossa saúde. Temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor, que é santo, que é poderoso e que é eterno. E ele fala que nós devemos entregar todo o nosso ser, como sacrifício vivo. Aí ele fala: santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós não podemos apresentar a Deus um culto irracional. O que é um culto irracional? É um culto onde as pessoas não sabem o que estão fazendo. Elas vão lá e faz o que elas acham que é certo, aquilo que elas acham que é adoração a Deus, mas na verdade elas nem entendem o que elas estão fazendo ali. Isso é um culto irracional. O culto racional é quando nós entendemos o que fazemos. Eu entro na igreja para quê? Aí eu entro na igreja para um culto público. Por quê? Porque eu tenho um culto pessoal que é diário, diuturno. A nossa vida deve ser um culto a Deus. Então, a gente não pode apresentar o nosso culto a Deus somente na igreja. Eu cheguei na igreja, agora eu sou outro, Eu virei a chavinha. Eu tinha um carro que era movido a gasolina e gás.
E quando acabava a gasolina, era só virar a chavinha, entrava automaticamente no gás, né? E o carro andava normalmente. E tem crente aí que é assim, crente a gasolina e gás, que tem uma chavinha, né? Que no culto ele está em uma posição, não sei se na gasolina ou se no gás, né? Mas quando ele sai do culto, ele muda a chavinha para o outro combustível. Então nós precisamos entender, a nossa vida deve ser um culto a Deus dia e noite. Aí a gente vai entrar no versículo 2, quando o apóstolo Paulo fala algo interessante. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século. E essa palavra precisa estar na nossa mente, essa palavra precisa estar nos nossos corações. E quando ele fala de não nos conformarmos com este século, ele está falando com este mundo, ele está falando com os nossos dias. Então não se conforme com o mundo, com a atualidade, com as coisas que estão acontecendo. E o que mais a gente ouve agora é: não, isso é normal. Isso é normal. Que normal? Não é normal. Se são coisas que não aconteceu no passado, estão acontecendo hoje, não são normais. Infelizmente a gente não pode nem citar as coisas que a gente vai censurar, né? A gente não pode nem citar. Mas quem tem inteligência, quem tem mente, sabe o que o apóstolo Paulo estava falando no passado e o que nós precisamos falar hoje e combater hoje. A vida é um combate. Guarde isso, a vida é um combate. O próprio apóstolo Paulo combateu com combate. Para completar a carreira, precisamos combater o bom combate. E aqui, quando ele fala de nós não conformarmos com esse século, ele está falando aí: dá uma olhadinha para o seu lado, dá uma olhadinha à sua volta, dá uma olhadinha nas coisas que estão acontecendo. São corretas? Você aprova? Nós temos que pensar como Cristo. O apóstolo Paulo era um imitador de Cristo. E ele disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós precisamos também hoje combater o bom combate, para que as pessoas que venham depois de nós, as gerações que venham depois de nós, possam nos copiar. Porque nós somos também imitadores de Cristo, e nós precisamos combater o bom combate com essa mente racional, entendendo o que fazemos diante do Senhor. Então nós não temos que mudar a palavra está aí, é essa que vale. Não temos que mudar a palavra: ah não, mas hoje nós estamos no século 21, hoje nós estamos no ano 2022, não importa, a palavra é única. Então nós precisamos entender isso. O nosso culto tem que ser um culto racional. Nós precisamos entender o que fazemos no culto público, entender o que fazemos no nosso culto pessoal. Então não se conforme, não jogue a toalha, não diga: ah, é assim mesmo, agora assim, as coisas são assim, né? Não são nada. Não. Então não se conforme, ore, clame ao Senhor: Senhor, muda as coisas, Senhor, me guarda para que eu não venha cair, que eu não venha entrar nesse caminho, que eu não venha me assentar na roda dos escarnecedores. O Salmo 1 vai falar isso para nós. E eu quero voltar aqui no Salmo 1, vamos ver, veja só. Bem-aventurado o homem
que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, peraí, nós precisamos entender o que fazemos. E eu ouvi uma mensagem essa semana super interessante, um pastor americano falando sobre os 3 justos da Bíblia. E ele fala, o primeiro justo foi Adão antes do pecado. Deus, quando criou Adão puro, justo, 100% justo. Aí ele fala, o segundo é Jesus, justo, 100% justo. A Bíblia diz que na sua boca não achou dolo algum, ele não tinha pecado. E o terceiro, ele fala assim, é você. O terceiro somos nós. Por quê? Porque quando Jesus foi à cruz, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, levou os nossos pecados, levou tudo na cruz. E aí, o que ele fez conosco? Nos transformou em pessoas 100% justas, limpas. Ele tira o pecado e ele nos deixa sem pecado algum. Então nós temos que continuar, com a nossa mente pura, com os nossos corações puros, limpos, e aqui entendendo que nós não temos que nos conformar com esse século. Não, agora é assim, não, isso aí está tudo certo, e tal, está tudo certo. Não está certo não. Se está errado, está errado. E nós precisamos combater. Mas veja só o que ele continua falando. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a nossa mente tem que ser uma mente sã, uma mente pura, uma mente perfeita, uma mente que agrada a Deus. E quando a gente se mistura com as coisas deste século, o que acontece? A nossa mente vira uma mente pervertida. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos apresentar a Deus um culto falso. O que vai acontecer quando a gente vai apresentar um culto verdadeiro para Deus? Vamos ficando sozinhos. Jesus ficou sozinho. João ficou sozinho. Os apóstolos ficaram sós. Será que nós não vamos ficar? Então, não é o presente século. Se você amar o presente século, você vai estar no meio de multidões, eu sei. Mas você vai ser rejeitado por Deus. Então nós precisamos combater o presente século. Não temos que nos conformar com essas coisas, achando que elas são normais, porque estamos na era da internet, hoje até na era do 5G, Mas a lei do Senhor é perfeita, ela não muda. Então nós precisamos seguir a lei do Senhor, e o salmista no Salmo 19,
Versículo 7, ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então nós precisamos amar a lei do Senhor e continuar com as nossas mentes cativas à palavra de Deus. E ele fala, mas transformados pela vossa renovação, pela renovação da vossa mente. Aí ele fala aqui de coisa maravilhosa para nós, ó. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa apresentar a Deus um culto racional e você não tem que se conformar com este século. Amém? Então vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra, pela graça derramada sobre nós. Senhor, nós louvamos o teu nome, agradecemos a ti por tua palavra, pedimos a ti que fale conosco, que derrame, Senhor, da tua graça e poder em nossas vidas, que sejamos alcançados pela tua misericórdia, guardados pela tua mão, que o Senhor possa nos conduzir pelo teu caminho. Nos ajude, Senhor, a vivermos a tua palavra, Senhor. Nos ajude a cumprir com o que está escrito. Nos ajude, Senhor, a ter uma mente renovada, Senhor. Que possamos apresentar a ti um culto racional. Que venhamos a cada dia, Senhor, combater, Senhor, este século. Pai, que nós não venhamos nos conformar com as coisas que este século tem apresentado para nós. Nos ajude, nos fortaleça, que possamos combater o bom combate, firmados na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos orar aqui, a Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que os amados do Senhor digam amém. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.